Por gentileza, podem tomar seus lugares. Acabávamos de cantar um novo tempo, novo dia. Há um novo tempo, um novo dia, sim. Há uma transformação, sim. Há uma mudança, sim. Não desista. E não pare de crer. Porque um novo tempo, um novo dia chegará sobre a tua vida em nome de Jesus. O salmista Davi diz no Salmo capítulo 30, versículo 5, ele diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor, ela vem pela manhã. Você crê? É a palavra de Deus. E pela palavra de Deus você pode confiar e crer que vai acontecer em nome de Jesus. Nessa noite eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que Deus tem nos dado nesses dias. E continuando a série, faça parte. Eu quero falar de um homem, e esse homem vai falar uma palavra registrado na Bíblia. E você talvez conhece, quando ele fala assim: eu não tenho vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus. Aquele homem também falou assim: que pois falaremos enquanto a isso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele homem também falou assim: tudo posso naquele que me fortalece. Aquele homem também falou assim: estou crucificado juntamente com Cristo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aquele homem também falou assim: é acabado a carreira, é terminada a batalha. Portanto, Deus preparou coroa para aqueles que amam a sua vinda. Sabe de que homem estou falando? O apóstolo Paulo, em várias cartas escritas por eles. E eu quero compartilhar com você essa palavra escrita em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. E o tema que quero compartilhar com você faça parte da mensagem da cruz. Eu trouxe esses textos à memória, porque esse homem chamado Paulo, que antigamente era Saulo, ele vai falar com muita veracidade, com muita convicção daquilo que Deus tem feito na sua vida. Ele não vai duvidar, até a própria morte frente a ele, mas ele estava seguro em quem estava acreditando. E essa palavra está escrita em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, e diz: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. O apóstolo Paulo vai escrever essa carta aos Coríntios, porque a igreja de Coríntios não estava caminhando bem, e não tinha dado muito valor à mensagem da cruz. Não estava dando certo aquilo que eles tinham recebido. E é por isso que o apóstolo Paulo não somente escreve uma carta, sino duas cartas, para mostrar, para corrigir, para exortar e falar: isso é assim e você e eu temos que caminhar desse jeito. E é interessante que essa mesma palavra, hoje, Deus traz para você e para mim. Hoje essa palavra Deus traz para você que está participando ali na sua casa. Faça parte da mensagem da cruz. E quem me transmite a mensagem da cruz? Que transmite para a minha vida? Em primeiro lugar, a mensagem da cruz, ela transmite amor. A palavra de Deus diz em João capítulo 3, versículo 16, ela diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não se perca, mas tenha vida eterna. Deus está mostrando seu amor para todos, sem acepção de pessoas. A cruz é a prova suprema de amor. Deus entregou seu Filho na cruz por você
e por mim. Não um amor com condição, um amor incondicional. Ele entregou seu filho por você e por mim. Será que estamos como a igreja de Corinto, sem dar valor à mensagem da cruz? Sem dar valor ao amor que Deus tem mostrado através de seu filho para você e para mim? Será que ainda que eu venho na igreja, faço campanha, somente estou frequentando, será que eu estou dando o valor do amor incondicional, o que Ele tem feito na minha vida? Pois bem, Ele entregou tudo por você e por mim. E diz a palavra também em Romanos capítulo 5, versículo 8. O sacrifício de Jesus na cruz, Ele, através de Deus, prova para nós que deu seu Filho ainda nós sendo pecadores. Por que Deus mostra seu amor para você e para mim? Porque Ele nos criou. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Ainda com as suas fraquezas, ainda com seus erros, mas os braços do amor de Deus através de seu Filho não têm se fechado. Ainda continua aberto sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Em segundo lugar, a mensagem da cruz, ela transmite perdão. A Bíblia diz, em Efésios capítulo 1, versículo 7, nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, o perdão dos pecados. 1 de João capítulo 1, versículo 9 diz, se confessai os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas perdoar de quê? A palavra de Deus, Ele vai falar um pouquinho mais atrás, o primeiro livro, chamado Gênesis, e você vai encontrar o capítulo 1, o capítulo 2, tudo era perfeito. E se você quer corroborar ainda, no capítulo 2 do livro de Gênesis, o versículo 25, a palavra de Deus diz que Adão e Eva estavam nus, e eles não tinham de que se envergonhar. Não existia maldade. Mas a partir do capítulo 3, tudo aquilo que era perfeito se fez imperfeito por causa do pecado. Então, assim como o pecado entrou por um homem chamado Adão, assim também o perdão de pecados, a salvação veio através de um homem chamado Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, ele diz, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E João capítulo 14, versículo 6, ele vai falar assim, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz, eu sou a sal, eu sou a porta. Não há pluralidade em Jesus. Ele é o singular. Se Ele diz, eu sou o caminho, o resto é perdição. Se Ele diz, eu sou a vida, o resto é morte. E se Ele diz, eu sou a verdade, o resto é mentira. Faça parte da mensagem da cruz, do amor de Deus, que através de seu Filho, entregou tudo por você. Faça parte da igreja, faça parte da mensagem da cruz, através do perdão, que Ele deu sua vida, para limpar dos seus pecados. É interessante que quando você encontra aquele episódio de Jesus com a mulher que tinha cometido adultério, vieram os sacerdotes, os fariseus, com pedra, e jogaram aquela mulher, e disseram, e agora que você vai falar? Encontramos essa mulher
aí, flagrante. Ela fez isso. E ela merece ser apedrejada pela lei. E Jesus não falou nada. E se escuta uma voz: quem não tem pecado, jogue a primeira pedra. Só falou isso. Depois ele levanta sua voz, levanta seu rosto e diz para aquela mulher: onde estão aqueles que estavam te acusando? E ela diz: não tem ninguém, Senhor. E Jesus diz: vai e não peques mais. Deus, através do seu Filho, tem mostrado para você o perdão. Eu mereço? Não. Mas pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua bondade, você e eu recebemos o perdão de Deus através de seu Filho. Faça parte, em terceiro lugar, da mensagem da cruz, que transmite não somente amor, não somente perdão, mas reconciliação. Os casais que estão aqui talvez sabem, experimentam esse momento. Por uma coisa assim tão simples, a gente discute. Talvez por uma pasta de dente, talvez pela toalha, pelo sapato, ou pela cueca, sei lá. Não colocou as coisas assim certinho e já começa a brigar com a esposa, né? Ou talvez porque estava muito salgada a comida e assim, coisas simples. E depois a gente já debatendo, falando um ao outro, depois diz: ai, por que estamos brigando? E não é aquele momento que chega e fala assim: meu amor, me perdoa. E outro diz: me perdoa. Não é que a reconciliação é muito gostoso? Porque reconhecemos, entendemos e sabemos que somos uma equipe e que temos que caminhar juntos. A mensagem da cruz não somente transmite amor, perdão, sino reconciliação. Por quê? Porque no capítulo 3 de Gênesis, Adão e Eva foram tirados de um lugar tão especial. E o pecado, como falei para vocês, entrou por um homem, mas a reconciliação, o perdão, entrou através de Jesus Cristo. Faça parte da mensagem da cruz. Se ainda nessa noite, você ou eu não temos levado a sério o que Deus tem feito na cruz, através de seu amor, seu perdão, a sua reconciliação, é momento que você tome uma posição. Não fique no muro ali olhando: o que será que vai acontecer agora? E fica como espectador. Deus não te chamou para você estar ficado num banco. Deus te chamou para você ser um instrumento nas mãos de Deus. Deus quer que você se ative, você se impulse a falar da mensagem da cruz, a falar do amor de Deus, a falar do perdão de Deus, a falar da reconciliação que você e eu temos recebido de parte de Deus. E por último, a mensagem da cruz, além dela transmitir amor, perdão, reconciliação, ela transmite resgate. Diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 3, versículo 23, que nós estávamos afastados da glória de Deus por causa do pecado. O mesmo livro de Romanos capítulo 6, versículo 23, ele diz que o salário do pecado é a morte. Mas agora eu venho com uma palavra de parte de Deus para a tua vida. Diz Gálatas capítulo 3, versículo 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado
em madeiro. Ele tomou teu lugar. Ele se entregou em resgate por você, por mim. Quando eu estava com 14 anos, eu entreguei minha vida para Jesus. Depois de uma turbulência na minha vida, depois de tomar uma decisão com 14 anos, não ter a companhia de mãe, de pai, que te acompanha. A minha vida era solitária, para aqui e para lá. E chegou um momento que eu senti tão sozinho, na solidão. E eu cheguei a dizer, para que viver essa vida? E eu falo para vocês, que meu pai, ele nos levava na igreja. Nos ensinava o culto na igreja. É engraçado que quando era jejum, todo mundo tinha que jejuar. Começávamos 6 da tarde do sábado e terminávamos 6 da tarde do dia domingo. Quando terminava 6 da tarde do domingo, nós crianças, 12, 11 anos, nós íamos na panela para ver, para comer rapidinho, estávamos com fome. Mas o papai nos ensinou. Com tudo isso, só conhecimento, que muitas vezes a gente tem. Mas a Bíblia diz que eu preciso conhecer aquele que pode nos libertar. João capítulo 8, versículo 32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu conheci a verdadeira verdade, Ele me resgatou, e hoje eu estou aqui perante vocês. Casei, 27 anos de casado, tenho 2 filhos, meus filhos casados. Você é vovô. A minha filha está esperando uma nenê, chama-se Rebeca. Estamos esperando ela. Ele me resgatou. Ele te resgatou. A mensagem da cruz é o coração do Evangelho, que transmite amor, que transmite perdão, que transmite reconciliação e que transmite resgate. Faça parte da mensagem da cruz. Assim como Ele se entregou tudo por você, nós temos que nos entregar tudo por Ele. Que você saia nessa noite, volte para casa e continue ruminando essa palavra. Não mais eu quero ser uma pessoa passiva, eu quero ser uma pessoa ativa, que transmita a mensagem da cruz. E esse hino é muito lindo, e eu gostaria que você cante com a gente. Rude Cruz se erigiu dela, os dias fugiu, como emblema da vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz. E eu vou levar a mensagem da cruz até os últimos dias da minha vida. Você pode falar isso? Eu vou levar a mensagem da cruz até os últimos dias da minha vida. Se essa é a tua convicção, por gentileza, se coloque em pé e nós vamos cantar em nome de Jesus. De cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus
Você agora com a sua mão levantada. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Diga, levarei. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa a trocar. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, porque tua palavra tem um endereço certo. Obrigado, Espírito Santo, porque queremos ser parte da mensagem da cruz, do amor, do perdão, da reconciliação, do resgate. Que nós possamos estar cientes dessas verdades e levar essa mensagem da cruz até os últimos dias da nossa vida. Seja a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.